Então, galera, tabelas. Para que serve tabelas? Ela serve para organizar dados, ajuda na visualização dos dados e auxilia na compreensão do estudo. Olha só que coisa linda, né? Olha só como a importância que há nisso. E por isso que a gente tem que estudar, certo? Quando a gente faz uma análise, a gente tem os dados, a gente tem que expressar isso de alguma forma para a gente ver o que está acontecendo. Como é que a gente expressa isso? Onde a gente vai analisar isso? Em uma tabela. Só que o que seria uma tabela? Como é formada uma tabela? Quais são os elementos de uma tabela? Tudo isso a gente tem que saber, beleza? Então vamos lá. Então olha só, aqui a gente tem uma tabela, galera. Uma tabela, certo? Aqui eu tenho, olha só, basicamente as tabelas elas são divididas em linhas e colunas, beleza? Olhem só. A tabela ela tem uma legenda, uma parte que eu tenho a minha legenda, que é essa parte aqui de cima, certo? E em outra parte eu tenho meus dados, que é daqui, ó, até aqui, até o final, certo? É onde eu tenho meus dados. Olhem só, vamos ler e ver o que dá pra gente entender disso aqui. Calças vendidas, calças jeans vendidas, olha só. Então eu tenho um número, que número desse seria? Aqui eu percebo que é o número da calça, calça de número 38, calça de número 39, calça de número 40 e a quantidade de frequência, ou seja, a quantidade de frequência de quê? De calças jeans vendidas. Então aqui ó, foi 80. O que significa esse número 80? Que foram vendidos 80 calças do número 38, certo? É assim que funciona. No final eu tenho o total, que é 500, certo? Se é o total, isso é 100% do que eu tenho, 100% das minhas vendas de calças. 80 foi do número 38, 110 foi do número 39, 140 foi do número 40, 130 do número 41 e 40 do número 42, certo? Beleza. A gente o que é que a gente faz? A gente teve as quantidades, mas a gente transforma isso em percentual. Para quê? Para a gente visualizar e perceber maior onde é que está. Ah, será que onde foi que eu vendi mais? Não, mas eu consigo ver assim. Mas em questão de proporção, a gente consegue ver mais através da porcentagem, que é essa outra coluna aqui, ó, frequência relativa, que é a mesma coisa que porcentagem, certo? Então do número 38 foram 16% do total de compras, do número 39 foram 22%, do número 40 28%, do número 41 26% e do número 42 8%. O que eu percebo? Olhem só. A análise que eu faço é que a maioria das minhas calças estão dentro dessa margem aqui, ó. De 39, perdão, a 41. Do número 39 a 41 é onde se concentra a maioria das minhas vendas, certo? Do número 42 eu tenho 8%, ou seja, eu tenho poucas vendas aqui, ó. Poucas vendas aqui. E aqui eu tenho um dobro de vendas, só que ainda é muito abaixo em relação a esses, certo? O que é mais baixo é esse. O que eu vou fazer com um vendedor analisando esses dados? Eu digo, não, cara, olha só, eu só vendi 8%. Então da próxima vez que eu for fazer o meu pedido para reabastecer o meu estoque, eu vou pedir mais desses 3 e menos desse cara aqui. Desse cara aqui que foi 8%. Por quê? Porque sai pouco. Entendeu? Então por isso, é isso que serve a análise de dados. Eu consigo prever cenários futuros. Se na minha venda aqui esse mês eu só vendi 8% de calça de número 42. Tu acha que próximo mês eu vou vender 30, 20? Não vou. É bem provável que eu continue nos 8% também, certo? Então eu vou pedir meu estoque de acordo com a minha venda, certo? É esse o papel de uma tabela. É a gente visualizar, prever e tirar todas essas informações.
Olhem só as informações que eu consegui tirar lendo essa tabela, beleza? É isso que vocês tinham que saber fazer, certo? Agora, como montar uma tabela? Pronto, pessoal, segundo a estrutura, o que é que a gente tem? A gente tem colunas, linhas e célula. Cara, a gente tem que saber diferenciar cada uma delas. Primeiro, o que seria uma coluna e o que seria uma linha? Uma coluna é aquilo que fica na vertical. Colunas são as linhas que ficam na vertical, certo? São as retas que ficam na vertical. Lembra da coluna vertebral, beleza? Para você não esquecer. Como é que fica a coluna vertebral? Na vertical. Linha, o que seriam linhas? Linhas, lembra lá da linha do caderno em cima da sua cadeira? Ela fica como? Na horizontal. Ela fica assim, certo? Então a gente tem aí a diferença entre linhas e colunas. Linha na horizontal, lembra da linha do caderno, e coluna na vertical. Na vertical, isso. Lembra da coluna vertebral, certo? E célula é a união de linhas com colunas. É o que fica aqui dentro, no interior, onde a gente vai preencher. Beleza? Nas tabelas a gente utiliza essa referência de colunas e linhas. Tipo, encontre qual é a célula. Encontre a célula que corresponde à coluna 2 e à linha 5. Qual seria a coluna 2? A gente sempre conta assim, ó. Nesse sentido aqui, ó. O começo para a gente sempre vai ser esse. Certo? Assim, ó. Então eu tenho uma coluna aqui de células e a segunda coluna aqui de células. Então na coluna 2 e linha 5. Aqui eu tenho uma linha como se fosse batalha naval. 2, 3, 4, 5. Então, que célula corresponde à coluna 2 e linha 5? A coluna 2 está aqui. A coluna 2 é essa. E linha 5, onde é que está a linha 5? Aqui, ó. Pronto. É essa célula que está aqui dentro, certo? É como se fosse batalha naval, beleza? Tem que saber encontrar esses caras. Isso aqui, galera, é a base do Excel. Quando a gente vai utilizar o Excel, a gente tem que saber isso. Diferenciar o que é uma coluna, o que é uma linha e o que é uma célula para a gente poder preencher com os nossos dados, certo? Então vamos lá. Toda tabela ela tem que ter um título. O título da tabela ele vai dizer sobre o que é a nossa tabela. Uma tabela que se refere, como a gente tinha lá, calça jeans. Qual era o título? O título estava dizendo o que se refere, o que eu estou analisando, certo? Ali as calças jeans vendidas, como tinha lá atrás, no slide lá atrás. Então aqui a gente coloca o título sempre em cima da tabela, beleza? Aqui nessa parte superior, a gente coloca ele bem chamativo, certo? Para chamar a atenção. Para a gente ver, visualizar logo o que a gente vai fazer, beleza? Então é importante a gente saber disso e ter essa informação em mente. E o título, ele diz muita informação sobre a minha tabela, porque ele vai dizer, olha só, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre aquilo. Por isso que é importante a gente saber identificar onde é que ele está, beleza? O modelo que nós vamos usar, é esse, ó. Que é o modelo que a gente viu lá atrás, onde a gente tem o título, calça jeans vendidas, a legenda, que eu estou dizendo aqui, ó. Aqui nessa coluna eu tenho um número, que aqui é o número da calça. Aqui nessa coluna, embaixo dessa coluna, eu tenho a quantidade, certo? A quantidade de quê? De calças vendidas. E aqui eu tenho a frequência é a porcentagem nessa coluna, certo? Então esse é o nosso modelo que a gente vai usar e que é muito usado por outras pessoas e em provas e vestibulares aí pelo Brasil, certo? Esse é um modelo que a gente vê muito por aí.